ouvir a voz do Salvador. Nós estamos terminando mais um ano, todo mundo ficando mais velho, uns piorando, né? Outros melhorando. Quem é novinho demais começa a ficar mais velho um pouco, começa a melhorar, né? Alguns de nós já começam a piorar. Hoje nós fomos lá no presbitério tirar uma foto e eu fui juntando os pastores mais velhos para colocar sentado, aí o pastor Everson me puxou e botou sentado lá também, né? Porque eu tinha que ficar na turma dos sentados. A gente vai terminando o ano e é natural, e se não for assim, deve ser assim, que a gente pare um pouquinho, dê uma olhada na nossa vida, faça uma avaliação. Lá na reunião do presbitério nós somos colocados a fazer relatórios, e aí a gente para olhar a igreja e perceber detalhes da igreja, coisas que melhoraram, coisas que não melhoraram, coisas que pioraram, e aí a gente para e começa a olhar para a própria vida e fala: meu Jesus, tem algumas coisas que precisam ser reorganizadas. Nós escolhemos caminhos, escolhemos rotas, e nem sempre a rota que nós estamos trilhando é melhor. Se o alvo de Deus for para lá, e nós pisarmos fora da rota um pouquinho, a gente começa a se perder, irmãos. E aí começa muito devagarzinho, e às vezes parece que nós estamos fazendo tudo certo, e pior, nós vamos andando, o irmãozinho está andando aqui certinho, e a gente começou a fazer assim, ó, e nós ainda conseguimos conversar com o irmãozinho, mas se a coisa continuar, daqui a pouco nós vamos estar para acolá e o irmãozinho está lá. Então de vez em quando a gente precisa dar uma parada e dar uma observada: será que eu estou caminhando na rota correta? Será que eu estou caminhando naquilo que é melhor de Deus para a minha vida? Será que o meu casamento, eu estou conduzindo as coisas no caminho do Senhor? Essa semana eu e a Adel, nós demos uma arrancada de toco assim, que eu acho que a gente nunca tinha arrancado daquele jeito. E eu pensei: meu Jesus Cristo, nós nunca tínhamos tido uma coisa assim estranha. Essa foi estranha, não foi boa não. Quer dizer, foi boa, mas não foi gostosa, não foi agradável, né? Aí a gente caramba, desde aquele dia eu tenho pensado e me coloco, fui lá para a reunião do presbitério e deito pensando: meu Deus, não pode ser assim. Quando a gente para pensar: será que lá na empresa eu estou caminhando no caminho? Se eu for nesse caminho, eu estou indo onde Deus quer que eu vá? Porque pode ser que eu esteja caminhando certinho onde o Paulo Guedes quer que eu vá, mas se não for onde Deus quer que eu vá, eu vou me arrebentar lá no final. Será que lá no meu namoro eu estou caminhando do jeito que eu devo caminhar? Será que essa é a forma? Essa é a melhor forma? E aí, eu quero que a gente pense hoje sobre alguns conselhos que a palavra de Deus nos dá, para a gente poder estabelecer as nossas rotas. Dá uma olhadinha, observar na palavra, aprender com as histórias que foram narradas na Bíblia. As histórias foram narradas para poder deixar de orientação para a nossa vida. Então, esse texto de Êxodo, capítulo 12, nós começamos a semana passada, e vamos continuar pensando esse tema, reavaliando rotas, a partir da vida de Moisés, tá? Então, Êxodo capítulo 12, 13, só para ver se vocês estão atentos. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo de número... Pronto, muito bem. Vamos ler juntos? Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto
perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Pai, essa é uma porção da palavra do Senhor, e essa é uma porção do teu povo. Nós somos esses sedentos, que precisam muito da água que desce do teu trono, que passa na nossa vida, que passa na nossa casa, que passa no nosso trabalho, que passa na nossa vida social, que passa na nossa comunidade eclesiástica. Nós somos esse povo que precisa da tua água. Então, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco e alimenta-nos, ó Deus, segundo a tua vontade, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, nós já vimos aí, essa história é uma história muito conhecida, pelo menos da maioria. O povo de Israel tinha ido para o Egito a partir da família de Jacó, ficou lá no Egito durante 400 anos, se multiplicou lá, virou uma grande nação dentro do Egito, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Depois de um tempo, a economia egípcia passou a ser mantida pela escravidão dos judeus, mas Deus tinha levado o povo, a partir de Abraão, lá para aquela terra, e disse que aquela terra era a terra prometida a eles. Agora eles estavam em outra terra, lá no Egito, e já fazia 400 anos, e esse povo estava esperando a promessa de que um dia eles iriam para a terra prometida. E o tempo foi passando e as pessoas foram morrendo, e eu sempre fico imaginando, meu Deus, se eu tivesse que depender daquilo que o meu tataravô lá de 400 anos atrás pensasse, eu estaria no sal. Eu não tenho nem noção de quem é. Mas o povo judeu tem uma forma diferente de se conduzir. Então, eles olham as suas gerações como parte de si mesmo, e olham para as gerações futuras como parte de si mesmo. Então, Deus havia prometido que um dia os tiraria de lá, e nós vimos a semana passada, Deus mandou que Moisés fosse lá para conduzir aquele povo na rota que ele os dirigiria, no caminho que ele queria que eles caminhassem. E eu sempre fico tentando me colocar. Muito obrigado, Miranda, muito bonita a sua camisa, viu, irmão? Gostei da sua camisa, né? Sempre que alguém for para um lugar e achar uma camisa dessas e trazer de presente, pode trazer, viu, irmão? Fica à vontade, viu? Olha, veja bem, irmãos, ele volta agora e fala assim: agora eu vou levar vocês exatamente para onde eu prometi. Caramba, eu fico me colocando no lugar daquele povo e pensando assim: meu Deus, deve ser extraordinário aquele dia. Agora nós vamos para essa bendita dessa terra que dizem que mana leite e mel, que é uma terra maravilhosa, e agora eu vou juntar aqui, juntamos todo mundo, foi aquela coisa linda, teve 10 pragas sobre o Egito, atravessamos o Mar Vermelho, foi a coisa linda. Agora nós já estamos indo para a terra, vai ser bom. Só que o texto diz, no versículo de número 17, o texto diz que o Senhor não os conduziu pelo caminho que eles queriam. O Senhor não conduziu nos caminhos que eles queriam.
Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram para os filhos de Israel. Sabe, irmãos, um primeiro conselho para a gente nas nossas rotas é assim, não reclame. Não reclame quando você tiver que experimentar a mesma coisa. Não reclame quando você estiver passando por uma coisa que você não queria mais passar. Talvez Deus te propiciou uma situação que você fala, meu Deus, não queria mais isso, cara. Deus podia fazer assim, não era? Eu já arrumei esse namorado é que tem que ser a pessoa que eu for casar. E aí vai lá e termina e fala, meu Deus, de novo? Terminou o namoro, não tem mais jeito? Eu achava o seguinte, que se Deus abençoasse e fizesse desse jeito, Deus tem hora que parece que não pensa direito, não tem? Não tem aquela hora que a gente parece que Deus não pensou direito, porque nós sabemos exatamente o que fazer, nós sabemos exatamente qual é o melhor caminho, nós sabemos exatamente qual é a melhor rota. Por que Deus inventa de fazer umas coisas diferentes? Olha, Moisés, por exemplo, era acostumado com o deserto. Moisés tinha vivido 40 anos no deserto, ele já tinha 80 anos de idade aqui, já era acostumado com o deserto, as rotas eram conhecidas, o caminho para Canaã era um caminho conhecido, estava tudo muito certo. Aquele povo ali, com 4 meses, 5 meses, já que era uma multidão, 5 meses, se eles fossem pelo caminho direto, eles chegariam lá em Canaã. Está simples, tudo deu certo, acabamos de sair do Egito, Deus nos abençoou, agora é só a gente pegar essa reta aqui, que a gente chega lá. Aí o texto vai dizer que Deus, eu não sei como é que Deus fez isso, nunca sei direito como que é, mas o texto diz que Deus não o levou pelo caminho dos filisteus, posto que mais perto. Era mais perto por aqui, era melhor ir por aqui, mas Deus não conduziu por lá. Por quê? Essa é sempre a pergunta, irmãos. Tem hora que a gente tenta uma coisa e a gente tiver certeza que é melhor fazer isso, mas parece que as portas se fecham, parece que não é do jeito que eu queria, parece que não é do jeito que eu pensei, parece que nem é do jeito lógico. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo decidiu uma vez que ele iria pregar o evangelho numa região, mas o Espírito o impediu. Sabe aquele dia que a gente tenta, peleja, parece que, e aí Deus faz diferente. E aí quando Deus faz diferente, dá uma agonia no nosso coração, e a gente fica se perguntando, mas por quê? Se é óbvio que isso deveria ser assim. Eu tenho um momento triste da história para mim, que foi quando a Lloyd perdeu pela segunda vez uma criança, né? E aí quando ela chegou aqui na frente e cantou aquele hino, nunca mais na minha vida eu vou esquecer daquele dia, quando a Lloyd cantou aqui na frente falando que se acontecer de tal forma, Ele é Deus, se acontecer de outra forma, Ele é Deus, de qualquer forma, Deus vai continuar sendo Deus. Deus vai continuar sendo Deus. De qualquer forma, Deus vai continuar sendo Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que deve ser difícil para uma mulher que acabou de perder o seu filho, cantar e agradecer, porque Deus continua sendo Deus. Parece que o melhor era por aqui, mas Deus não quis conduzir por aqui. Eu não sei porque na hora. Depois de um tempo eu posso entender. Algumas coisas nem depois de um tempo eu vou entender. Nunca nós vamos entender por que não nasceu aquela criança, por que nasceu outra criança. Talvez nós nunca vamos entender, mas é bom para o nosso coração quando a gente vive sob a perspectiva de que nós temos um Deus, porque diz assim, quando não aconteceu, foi porque Deus não quis. E quando Deus não quer, é melhor. Sabe o que tinha aqui? O texto diz que se eles fossem pelo caminho dos filisteus, eles tinham que enfrentar a guerra. Eles não tinham preparação para a guerra, viviam como escravos, eram acostumados a ser escravos, não tinham a arte da guerra,
não tinha costume para aquilo, então era melhor não ir por ali. E pior, o texto diz que o Senhor não queria que eles fossem por lá, porque na hora que eles encarassem a guerra, poderia ser que alguém se arrependesse e resolvesse voltar para o Egito. Era mais ou menos como se Deus estivesse falando assim: gente, vocês não estão preparados para isso ainda. Vocês estão tão marcados pela experiência do Egito, que se vocês tiverem que encarar uma guerra, pode ser que vocês corram o risco de querer voltar. Então, não vamos agora não. Pelo contrário, olha o que Deus faz. O texto diz que, porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Deus, além de não conduzi-los pelo caminho que eles poderiam achar que era melhor, Deus fez com que eles ficassem rodeando no entorno do Mar Vermelho. Olha, cuidado, porque às vezes o caminho mais perto pode ser o pior caminho. O caminho mais longe pode ser que Deus esteja nos ensinando. O que eu estou aprendendo com isso? Essa é sempre a pergunta que nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos aprender a perguntar: Senhor, para quê? Ao invés de perguntar: Senhor, por quê? Para que eu estou passando por isso? Qual é a lição que eu estou aprendendo com isso? O que é que Deus está me ensinando nesse momento da minha vida? O que é que eu estou precisando aprender que eu não tinha aprendido? Então, assim, irmãos, ao invés de reclamar, ao invés de ficar: mas Deus, o Senhor nos tirou lá do Egito, o Senhor disse que a gente ia para Canaã, agora nós estamos aqui, o caminho mais perto é por aqui, o Senhor botou a gente para caminhar por lá, mas o melhor não é por ali. Não, você que pensa que é. Mas é claro, é óbvio. Não é, você que pensa que é, cara. Você pensa que é, mas não é não. O melhor é por aqui. Vai, confia em mim. O melhor é por aqui. Tá bom, Deus. E aí a gente passa tempos e tempos rodando, meses e meses rodando no deserto. E aí a gente passa por aqui, mas meu Deus do céu, nós já passamos por esse lugar. Já passamos por esse lugar outras vezes. E aí Deus fala: é para você aprender. Tem coisa que você ainda está precisando aprender. Tem coisa que ainda não está pronto. Você não está pronto para passar. Então, fica tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. Tá bom, Deus, vamos lá. Deus, maravilhoso. Deus, oh Jesus. De novo. Mesma coisa. Irmãozinhos. Às vezes nós precisamos passar por algumas coisas várias vezes para a gente poder aprender. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender na caminhada é: para de reclamar. Para de reclamar. Deus está cuidando da tua vida. Deus sabe o que está fazendo. Então, para de reclamar, porque se tem uma coisa ruim, é uma pessoa que caminha reclamando. E se você tiver que caminhar junto de alguém que reclama também, pronto, aquilo vira um troço. Está todo mundo reclamando. Tempo todo reclamando, tempo todo murmurando: como era bom lá no Egito, lá tinha cebola, porque lá tinha carne, porque não sei o que. Para de reclamar e vai para o caminho que Deus estiver conduzindo, que é a melhor coisa. Segunda coisa, o versículo de número 19 diz assim: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O final do versículo 18 diz: e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Isso aqui é uma outra coisa importante para a gente na caminhada, irmãos. Nós precisamos deixar para trás o que precisa ser deixado. Tem coisa da nossa vida que tem que ficar para trás. Deus sabia que o povo tinha saído do Egito, mas algumas pessoas carregavam o Egito no coração. Deus sabia que na primeira prova que tivesse, poderia ser que alguns quisessem voltar para o Egito. Deus sabia.
E o próprio Deus diz assim: eu nem vou colocar vocês numa batalha agora, porque senão alguns de vocês vão querer voltar. Não é para voltar. Eles saíram e foram, eles deixaram o Egito, porque eles precisavam deixar o Egito, eles precisavam olhar para frente, e a Bíblia diz que tem algumas coisas que nós precisamos deixar. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigam para o alvo. Olha para frente. Tem coisa do passado que nós precisamos abrir mão. Tem coisa do passado que na nossa vida começa a pesar. Está difícil o casamento, porque a gente está se lembrando daquele problema lá de trás. Está difícil a nossa empresa, porque a gente está lembrando daquele coisa lá de trás. Está difícil a nossa vida na igreja, porque nós estamos carregando um problema lá de trás. Cuidado com as coisas do passado que estão pesando sobre a sua vida, porque tem coisa do passado que a gente tem que deixar. E o Jesus diz assim, que quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Cuidado com o passado, irmãos. Tem coisa do passado que a gente precisa deixar. Se não deixar, nós vamos colocar o pé na rota, nós vamos colocar o pé no caminho. Nós estamos caminhando, mas é uma coisa da mecânica. Eu tenho que caminhar para cá. Se eu ficar olhando para cá, o meu corpo naturalmente vai rodando e eu vou encontrar o meu passado. Quem tem o passado estabelecido como meta, tem o seu futuro atrás de si. Eu preciso parar um pouquinho para perceber quais são as coisas do meu passado que têm me atrapalhado minha fé, atrapalhado minha dedicação a Jesus, atrapalhado a minha perspectiva de reino. Quais são algumas coisas do passado que estão tirando a minha paz com Deus e Satanás está me acusando? O que do passado eu preciso deixar? Mas eu preciso aprender a levar para o futuro o que precisa ser levado. Tem coisa que eu preciso levar, tem coisa que eu preciso carregar. Eu não posso abrir mão de tudo. Eu acho linda essa história, porque o Moisés pega os ossos do José. Meu Deus do céu, quantos anos depois, séculos, 300 e tantos anos depois, 300 e tantos anos depois, nós vamos para lá, sufoco medonho nessas 10 pragas, agonia que teve em tudo isso, mar vermelho pela frente, e agora eu tenho que carregar os ossos desse José, que eu não sei nem quem é, porque eu não conheço ele, tem 300 anos, mas ele é alguém que sob juramento, ele é patriarca, ele é história da minha vida, ele é parte do meu sistema de fé, ele é tradição da nossa família, ele é juramento, tem pacto feito lá atrás e que eu preciso cumprir, porque eu não posso abrir mão de algumas coisas que foram feitas lá no passado, principalmente quando nós fizemos diante de Deus. O Del e a Kézia acabaram de fazer um pacto, eles assumiram o compromisso de que vão procurar ser exemplos para os seus filhos e de que vão trazer os seus filhos na presença dos seus. É um pacto feito, que tem que ser cumprido. Eu preciso levar esse pacto para o resto da minha vida. Então, o que é que eu fiz no passado que precisa ser deixado para trás? E o que é que eu tenho do passado que precisa ser colocado no caminho? Algumas coisas do passado que vão se tornando pesos que precisam ser tirados. A gente precisa tirar esses pesos, a gente precisa tirar essas cargas. Agora, o que é do passado que eu tenho aberto mão, que eu não deveria abrir? Ler a Bíblia todo dia. Ah, como era bom quando eu sentava com a minha família na hora do almoço e lia a Bíblia com eles na hora. Que saudade! Ah, aquele tempo que eu participava do culto doméstico. Ah, aquele tempo que eu vinha no culto da quarta-feira. Ah, aquele tempo que eu participava de uma célula. Ah, aquele tempo que eu fui líder de célula. Eu já fui líder de célula. Ah, era um peso, mas era bom. Ah, como era bom algumas coisas que estão lá atrás que eu preciso resgatar. Algumas coisas que estavam lá atrás que eu preciso trazer para cá. Porque os ossos do José foram ossos que foram assumidos em juramento que ele fez a gente prometer que um dia nós voltaríamos para a terra. Demoraram mais de 300 anos
mas a gente voltou, então vamos levar. Tem alguma coisa da tua vida que você fala assim: eu estou precisando resgatar? Estou precisando trazer de novo? Coisas que eu abri mão, coisas que eu perdi? Por último, última dica da palavra: é melhor a gente viver um caminho mais longe, sob a bênção, sob a proteção, sob aquilo que Deus nos deu, do que a gente resolver abrir mão, irmãos. O texto narra de novo uma história muito bonitinha, né? Bem simples, mas muito bonita, porque a orientação do Senhor para eles foi assim: olha, o Senhor ia adiante deles. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ó, se Jesus estiver indo por aqui, é melhor a gente ir aqui atrás. Porque se a gente resolver sair do caminho de Jesus, o resultado depois pode ser catastrófico. O resultado pode ser catastrófico. Ainda que a lógica diga que não, ainda que o mundo diga que não, ainda que a economia diga que não, ainda que a psicologia diga que não, se eu estiver caminhando e eu não estiver seguindo Jesus, eu posso ter um resultado catastrófico. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se alguém quer vir após mim, é sempre essa a proposta. O texto diz que o Senhor ia adiante deles. Eu vou conduzir vocês para a terra prometida, quando eu quiser, quando eu achar que vocês estão preparados, quando for o melhor tempo. Então, sigam. E aí ele cria um sistema bem simples para isso, né? O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Essa é uma das coisas mais impressionantes para mim nessa jornada. A nuvem, durante o dia deserto, imagina a bênção que era na hora do sol quente, ardente, a nuvem, para aliviar o calor. Imagina, mais de 1 milhão de pessoas caminhando no deserto, e uma nuvem, o dia inteiro, sob o sol, e a nuvem está indo para lá, e eles estão indo. Que beleza! A gente sabe que o Egito, que Canaã está para lá, e a nuvem está indo na direção certa. Senhor, agora o Senhor acertou. Ó, se tem uma coisa que eu gosto é de Deus, porque Deus tem hora que Ele faz tudo certinho. Não está vendo? Não está vendo que Canaã está para lá? Todo mundo sabe. A nuvem está indo certinho, de repente a nuvem para. Gente, agora é para a gente montar acampamento, porque a nuvem vai parar. Vamos lá? Monta acampamento todo mundo. 1 milhão e tanto de pessoas montando acampamento, que a nuvem parou. 2 dias, 3 dias, 3 meses, 1 ano. Essa bendita dessa nuvem não sai daqui, rapaz. Ei, está morrendo o povo. Já morreu gente à beça. Faz 30 anos que nós estamos rodando nesse deserto. 30 anos. E a nuvem agora está com 1 ano que não sai desse lugar. Eu sei que eu, e talvez alguns de vocês, poderiam se sentir tentados a dizer assim: quer saber de uma coisa, eu vou acabar de chegar. Porque olha, eu sei onde que é. É óbvio, já passaram viajantes por aqui. É comum a gente conversar com viajantes e as pessoas falam: não, está perto. Rapaz, eu vou ficar, faz 1 ano, está morrendo um monte de gente, eu vou juntar minha família. Se vocês quiserem ficar, fiquem. Mas eu li no último jornal, eu vi na última informação, eu tenho os analistas que passaram por aqui, e eles mostraram para mim que o melhor que eu tenho a fazer é ir logo. Gente, junto aqui a minha família, valeu, abraço, bom estar com vocês, ficar com vocês, mas vocês estão atrasados. Eu vou. Ou então alguns, quando eram mais cedo lá, falaram: quer saber de uma coisa, rapaz, esse negócio é longe demais, eu vou voltar. Não, o Senhor diz assim: gente,
fiquem embaixo da nuvem. Fiquem embaixo da nuvem. Quando for à noite tem uma tocha de fogo. Fiquem. Então tá bom, Senhor, vamos. Beleza, olha, a nuvem começou a se mexer. Gente, desmonta no acampamento porque a nuvem está mexendo. Bora, desmonta. A nuvem parou de novo. Ixi, parou de novo. Não, está mexendo de novo. Bora. Aí agora a nuvem vai. Aí a nuvem vem para cá. Aí está todo mundo para cá. Mas meu Deus do céu, não é para acolá? Por que essa nuvem está vindo para cá? O Senhor está dizendo assim: eu quero que você aprenda que embaixo da minha nuvem é melhor do que fora dela. Ainda que esteja muito difícil para você entender, ainda que esteja complicado para a tua lógica, embaixo da minha nuvem é melhor do que fora dela. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a confiar no Senhor e caminhar por onde o Senhor estiver nos conduzindo. Ainda que de vez em quando a gente tenha que passar pelo mesmo lugar. Ainda que de vez em quando parece que a rota melhor seria outra. Ainda que nós tenhamos que carregar algumas coisas que são muito complicadas carregar, que seja osso de morto. Ainda que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas que parece que são tão agradáveis, tão boas, mas elas não podem ser levadas. Ainda que a nuvem de Deus esteja demorando a sair, irmãos, se você estiver debaixo da bênção de Deus, é melhor para o teu futuro, é melhor para o meu futuro. Eu sei o que Deus quer para mim e para Del. Eu sei. E eu vou lutar até a morte para viver debaixo da nuvem. Eu sei o que Deus quer para a minha vida política. Eu sei. Em vários momentos eu tinha certeza que se eu saísse da nuvem, eu poderia ganhar. Eu sei o que Deus quer para mim. Você está caminhando onde Deus quer que você caminhe? Você tem parado de reclamar e aprendido a agradecer? Você tem aberto mão do peso, por exemplo, do pecado que tenazmente assedia? Você tem carregado as coisas que Deus colocou para você levar? Você tem certeza que a opção que você fez é a opção que Deus quer para você? Se você tiver, irmão, boa caminhada. Se não tiver, volta. E eu sempre me lembro, ainda hoje eu me lembrei, porque ia pregar agora à noite, eu me lembrei do Daniel lá, pastor Daniel. Pastor Daniel, na juventude dele, nas angústias de faculdade, nas provações, nas lutas, nas tentações, eu estava na minha casa deitado, e o Daniel tinha se metido num rolo lá, e a gente tinha conversado, e eu falei para ele: Daniel, bicho, larga a mão, cara. Difícil para largar a mão de algumas coisas. E aí o Daniel chegou em casa de moto, aquele jeito doido dele que ele tinha. Agora não, né? Agora ele está mais arrumadinho. Aquele jeito doido que ele tinha, ele parou a moto lá na frente, chegou assim, entrou chorando. E eu estava deitado no chão depois do almoço assim. Ele chegou e chutou meu pé e falou assim: aí ó, então pronto, é para ficar debaixo da nuvem, então eu vou ficar. Larguei mão e saiu de moto chorando. E hoje eu e o Daniel sabemos do quanto foi melhor ele ter chutado aquele trem. Sabe, irmãos, o Senhor nos convida para ficar debaixo da nuvem, para seguir o caminho dele, porque só o futuro vai mostrando para a gente depois que foi melhor ter tomado essa decisão no passado. Que Deus nos abençoe. Amém? Em seu peito.